Oi, pessoal, tudo bem? Estamos finalizando o módulo 12, onde hoje nós vamos realizar a correção dos exercícios das páginas 132 a 135, tá? Que a Pro deixou para vocês como finalização do módulo, para que vocês tivessem aí uma melhor compreensão do conteúdo que foi proposto, tá bom? Então vamos lá. Para praticar, agora é com você. Utilize as palavras abaixo para completar adequadamente o texto. Então, vocês têm as palavras ambiente, termoelétricas, combustíveis, gases poluentes e térmica. Nas usinas termoelétricas, a energia térmica, calor, né, produzida pela queima de combustíveis, como o petróleo e o gás, é transformada em energia elétrica. Esse tipo de usina pode ser prejudicial ao ambiente, pois o uso desses combustíveis libera gases poluentes na atmosfera. 2. Analisando a tirinha abaixo, responda as questões. Quando eu era criança, tinha medo de escuro. Hoje em dia, morro de medo da conta de luz. Então, aqui é uma charge e uma crítica ao alto custo, da conta de energia elétrica. O que justifica o medo do personagem adulto? É o fato de que o consumo de energia elétrica é cobrado mensalmente e esse valor pode ser alto. Questão B. O que ele poderia fazer para não ter esse medo? Dê alguns exemplos. Então, ele poderia investir em atitudes que economizam energia, como, por exemplo, apagar a luz de cômodos quando não tiver ninguém lá, comprar eletrodomésticos que consomem pouca energia, utilizar lâmpadas econômicas, consumir menos, de modo geral. Cite 3 atividades do seu dia a dia que precisam de energia elétrica. Então, por exemplo, os eletrodomésticos precisam de energia elétrica, a iluminação das ruas também precisam de energia elétrica, as roupas que vocês vestem precisam de energia elétrica para que tenha a produção, os alimentos, São alguns exemplos. Vamos testar. Sobre as usinas nucleares, marque a alternativa correta. As usinas nucleares, elas utilizam o urânio como combustível para ela funcionar, O urânio, que é um mineral, é um minério altamente radioativo. Sobre as usinas termoelétricas, marque a alternativa correta. Elas utilizam carvão, óleo, gás ou bagaço de cana-de-açúcar como combustível. Então, para concluir, nós estudamos, diferentes formas de energia, como a química, a luminosa, mecânica, térmica e elétrica. Falamos também sobre as usinas de energia elétrica que usam diferentes fontes de energia. Falamos também que no Brasil o principal tipo de usina para obtenção de energia elétrica é a hidrelétrica. E falamos que a produção de energia elétrica gera alguns impactos ambientais. Por isso, nós devemos economizar energia, Pois essa usina gerou, se precisar de mais usinas hidrelétricas no Brasil, mais impactos ambientais nós sofreremos. O uso da energia elétrica. Imagine como seria seu dia a dia sem energia elétrica. Você seria capaz de realizar suas atividades normalmente? Seria possível ter aulas na escola, assistir à televisão, fazer o jantar? E como ficariam as ruas, os hospitais e as lojas da sua cidade? Nas últimas décadas, a evolução da tecnologia fez com que o consumo de energia elétrica aumentasse. Então, observe aqui a imagem. E aí fala. Acima temos uma montagem de fotos tiradas por satélite que retrata a Terra à noite. O que ela mostra? Ela está mostrando o consumo de energia, elétrica, porque a gente vê aí luzes acesas por todo o planeta, Então, ela mostra o consumo de energia elétrica em diferentes locais do mundo à noite. Onde se concentra mais pontos claros na foto? Você imagina por que esses pontos estão concentrados nesses lugares?
Compare-se com o mapa mundi, que mostra os países e as principais cidades. Então, gente, quando a gente olha ali, a gente vai ver que os pontos luminosos, eles estão se concentrando ainda mais, né, em regiões que tenham um adesamento populacional e desenvolvimento tecnológico maior, né, como nos Estados Unidos, no Japão e na Índia. Então, aqui a gente vê os Estados Unidos, aqui a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, na parte do Brasil, a região sudeste, bem no litoral brasileiro, onde é a maior quantidade populacional do Brasil, né? Então, são os lugares onde tem maior concentração populacional e também onde tem mais recursos tecnológicos. Nessas regiões, em geral, a maior concentração de iluminação noturna nas cidades grandes, em que as ruas ficam muito iluminadas durante a noite. Também pode haver indústrias, lojas, restaurantes, etc., que funcionem à noite e, portanto, precisam aí da energia, né? Atualmente, é possível viver nas grandes cidades sem energia elétrica? Por quê? Atualmente, não é possível viver nas grandes cidades sem energia elétrica, né? Pois a infraestrutura, os serviços oferecidos nas grandes cidades, como a saúde, o transporte, telecomunicações e etc., não funcionam sem a energia elétrica. Muitas das atividades diárias que realizamos dependem de energia elétrica. Pesquise e responda como a obtenção desse tipo de energia afeta o meio ambiente. Nós já falamos, né, sobre os impactos ambientais que a geração de energia elétrica gera, porque acontece o represamento para fazer a usina hidrelétrica, ali eles alagam cidades, então fontes históricas, animais morrem afogados, as pessoas precisam ser deslocadas de onde moram, né? Acaba-se ali também o espaço muito de agricultura daquela cidade, ali daquela população. Então, os impactos ambientais são muito grandes, tá? Como, então, o alagamento de áreas verdes, que é o que acontece nas hidrelétricas, a migração das populações, que é o que acontece também nas hidrelétricas, a poluição do ar, quando são as termoelétricas, e os acidentes nucleares, que são os acidentes nucleares por conta das usinas nucleares, né? Que são por conta lá do urânio, que é altamente radioativo. Você acredita que um dia as fontes de energia elétrica se esgotarão? Explique. Então, gente, a gente já estudou que são recursos renováveis e não renováveis, né? Então, os renováveis, eles a própria natureza vai dando conta ali de renovar e os renováveis não, né? Não em tempo em que haja ainda a nossa geração, por exemplo, aqui. Então vamos lá. Em suma, alguns recursos demoram muito para se renovar e podem se esgotar, como o carvão mineral e o petróleo. Outros recursos se renovam mais rapidamente, como uma plantação de cana-de-açúcar, por exemplo, ou se renovam naturalmente com frequência, né? Que é com o movimento das águas e dos ventos, que daí é para as hidrelétricas e também para a geração de energia através da energia eólica, tá bom? Amplie. A imagem da página anterior apresenta regiões da Terra que são bem iluminadas à noite. Você acha que isso pode afetar os seres vivos, incluindo o ser humano, nessas regiões? Aqui pede que a gente faça em dupla, né? Mas vocês fizeram sozinho uma pesquisa sobre a poluição luminosa e os seus efeitos. Então vamos lá. Os seres vivos podem ser afetados negativamente pelo excesso de iluminação. Muitos insetos, por exemplo, guiam-se pela luz da lua e perto das cidades acabam sendo atraídos pelas lâmpadas acesas durante a noite. Além disso, os seres vivos possuem um ritmo biológico diário, que segue o ciclo de claro e escuro, ou seja, de dia e de noite. O excesso de luminosidade, né, à noite, pode desregular esse ciclo e causar, por exemplo, problemas de sono, né? Então a pessoa ela não consegue se desligar ali em um ambiente que esteja muito claro,
tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje, finalizamos o nosso módulo 12. Espero que vocês tenham gostado. Caso ficou alguma dúvida, pessoal, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão e até mais!